Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC, e entende qual o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para sabermos mais sobre o projeto Digestibilidade de diferentes fontes e granulometrias de cálcio para poedeiras. E se você só entendeu poedeiras neste título, calma, nós vamos traduzir este nome, vamos contar do que se trata essa pesquisa e como ela se relaciona com a comunidade em vários aspectos. Para nos detalhar tudo sobre essa pesquisa, o convidado é o professor Clóvis Eliseu Gever. Ele tem graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e pós-doutorado na Universidade Politécnica de Madrid. Ele é professor titular do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Tem experiência na área de zootecnia com ênfase em produção animal. O professor concentra as suas atividades em temas como avicultura, produção animal, frangos de corte, nutrição animal e poedeiras. Muito bem-vindo à Rádio UDESC FM Lages, professor Clóvis. Olá, Carla. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Rádio UDESC. Temos muito a falar, hein? Porque esse título é complexo. Vamos destrinchar. A pesquisa, vou trazer alguns aspectos aqui do que é acessível em primeiro momento aqui, para quem dá uma olhada no projeto, para quem lê o trabalho da orientanda, que é a Loirana da Rosa. A pesquisa da Loirana foi apresentada, então, ao programa de pós-graduação em ciência animal aqui do CAV, teve como objetivo avaliar a digestibilidade de diferentes fontes de cálcio e granulometrias, ou seja, o tamanho das partículas de comida, para galinhas poedeiras nas fases de crescimento e postura, ou seja, quando elas já estão pondo ovos. Aliás, um trabalho de mestrado apresentado na metade de 2023. A Loirana é doutoranda hoje aqui no CAV, certo, professor? Exato. Então, o que trata objetivamente esse projeto? Digestibilidade é o que nós chamamos daquilo que o animal consegue aproveitar do alimento. Então, no caso, nós estávamos nesse projeto com o objetivo de avaliar o aproveitamento de diferentes fontes de cálcio, orgânica e inorgânica. A fonte inorgânica é um calcário de rocha que é esgotável, uma fonte esgotável. E nós comparamos com uma fonte orgânica, né, que ela é, digamos, reciclável, que é a farinha de ostra de origem marítima, né? Então, embora haja diferença econômica entre as duas partes, né, entre essas duas fontes, nós já objetivamos para um futuro que utilizar na nutrição animal essas fontes renováveis que teriam origem a farinha de ostra, né? E com relação ao porquê da granulometria, é porque como a ave ela tem dois estômagos, um químico e um muscular, que é a moela é capaz de fazer o processo de trituração dessas partículas mais grosseiras. E há uma teoria que quando você fornece partículas mais grosseiras, elas são melhores aproveitadas porque elas vão sendo solubilizadas lentamente para o trato digestório para serem absorvidas, né? E o cálcio, ele é de extrema importância na nutrição animal, né? Então é um mineral que ele entra em maior proporção nas rações dos animais
E na fase inicial é responsável pela formação de esqueleto, contração muscular, né, que são os principais atuação, e também no sistema nervoso, nas sinapses, né? E na fase de postura, né, por isso que é poedeira, que põe ovos, né, ela entra numa quantidade extremamente de extrema relevância na questão da formação da casca do ovo, né? Então, quando na fase de crescimento nós temos aí em torno de 0,7% de cálcio, a exigência de cálcio, na fase de postura, de produção de ovos, vai para 4%. Então, aumenta em torno de 7, 8 vezes a quantidade de cálcio na fase de postura. Então, a necessidade desse projeto para nós sabermos se existia diferença no aproveitamento dessas duas fontes, orgânica e inorgânica, e também com relação à granulometria dos ingredientes, né, dessas fontes que eram utilizadas na dieta. Algumas curiosidades que eu mesma tenho e agora vou tentar sanar aqui. A moela, professor. Tem gente que adora uma moela, mas eu acho tão difícil comer moela. Essa musculatura dela é forte para poder triturar justamente esses grãos, é isso? Exato. E ela tem uma película bastante grosseira, né? Então, são dois pares de músculos extremamente potentes que possui uma função vital nas poedeiras, né? Então, que intrinsecamente, se você fornecer um alimento finamente moído ou um alimento um pouco mais grosseiro, vou dar um exemplo, o milho, por exemplo. Se você tiver um milho farelado, ou um milho numa partícula de um grão de milho cortado em 6 partes, por exemplo, a galinha vai preferir a partícula mais grosseira. Então é intrínseco em função dessa questão da fisiologia da moela. Interessante, ela gosta justamente do difícil, porque a moela vai ajudá-la, é isto? É instintivo? É mais ou menos isso, né? Olha, para quem está nos escutando e assim como eu não entende nada de galinhas, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor. Já descobri aqui, por exemplo, que o cálcio, isso eu não sabia, que o cálcio ajuda muito então na parte do sistema nervoso, é isto? Com certeza, por conta da sinapse, né? Ele está presente na questão da ligação nervosa. É necessário o cálcio na dieta em função de várias situações vitais. Eu citei as mais importantes, né? As mais importantes, entendi. Então, contração muscular, que mais, professor? A questão dos estímulos nervosos. Então, até o nosso raciocínio, digamos assim, é estimulado, é melhorado pela existência de cálcio no nosso organismo, então. Com certeza, se houver uma deficiência de cálcio, por exemplo, numa dieta animal, o animal vai se mostrar sonolento, mas a principal função do cálcio na fase de crescimento é a constituição óssea. Isso, os ossos, então, músculos e sistema nervoso. Gente, cálcio, então, é fundamental. E, claro, essa galinha, professor, que é alimentada de uma forma suficiente, com cálcio numa quantidade, com uma fonte renovável, que, portanto, vai ser um processo que tem sequência. Esse animal, ele é mais saudável, tanto no aspecto dos ovos que ele coloca, quanto da sua carne, para consumo também, ou não? Hoje nós trabalhamos com monogástricos, né? Monogástricos que a gente considera aves e suínos, principalmente, né? Que são as duas espécies de maior interesse comercial. Nós trabalhamos com a questão da exigência nutricional. Então, como são animais criados de forma confinada, nós avaliamos quanto de cada nutriente é necessário para que esses animais, quanto desses nutrientes precisa estar contido numa ração para que esses animais possam exprimir seu potencial genético. Sim. Né? E esses animais, eles são melhorados geneticamente a cada ano, posso dizer assim, né? Então nós temos um jargão em avicultura, por exemplo, que o frango de corte, ele vem diminuindo a cada ano a idade de abate, reduzindo o consumo de ração e melhorando a conversão alimentar, ou seja, comendo menos e colocando mais músculo. E eu já aproveito a oportunidade de dizer que isso não é a base de hormônios, tá? Nunca foi usado hormônios na nutrição de aves.
né? Muito importante. Olha aquela fake news que todo mundo já recebeu sendo desmistificada, desmentida aqui. Pessoal, repete, por favor, professor. Nunca teve hormônio, nunca foi hormônio, é isso? Não, até porque se fosse colocar hormônios na ração, na dieta, não passaria do estômago químico, ele seria inativado, né? Então, mesmo que se ele fosse encapsulado, né, para que passasse para o intestino delgado para ele ser absorvido, seria antieconômico. Então, o que se faz na questão dos animais atualmente é um trabalho extremamente incisivo no melhoramento genético, ou seja, se seleciona os melhores animais, né? E isso há 4 gerações envolvidas, né, nesse processo de seleção, fazendo cruzamento entre raças e objetivando sempre melhorar elas na questão de deposição muscular, no caso de frango de corte, né, e das poedeiras, no caso da produção de ovos. E no caso de poedeiras, uma das coisas das galinhas, o que se busca no melhoramento genético é, ao contrário do frango de corte, diminuir o peso dessa ave, para que ela não necessite ter um consumo maior para manutenção. Entendi. Então, são tratamentos bem diferentes dependendo do rumo, do destino do bichinho. Se é para alimentação, sim, o peso é importante. Se é para ser poedeira, é mais magrinha, é mais miudinha a galinha. E vamos sempre traduzindo para quem está em casa, porque a gente quer entender, não é mesmo, pessoal? Eu estou aqui também, que nem vocês, aqui não sou veterinária, sou jornalista, então gosto de perguntar. Professor, falando em perguntar, eu vi aqui que a pesquisa da Loirana envolveu 95 galinhas. E existe um aspecto na ciência, né? Vamos traduzir então também, falar um pouco dessa realidade do pesquisador. Em meio às pesquisas, existe um aspecto fundamental chamado metodologia, ou seja, como esse estudo foi feito, como os experimentos foram conduzidos. E essas 95 galinhas, então, são um dado que saltou aqui aos meus olhos nesse processo, professor. É isso mesmo? Sim. Primeiro, com relação à metodologia, para avaliar a questão do aproveitamento de cálcio, ele não é nada fácil, né? Então, a Loirana, a gente teve a felicidade de ter uma orientada como ela, que foi uma menina que trabalhou muito, e principalmente na questão laboratorial. Esse trabalho foi totalmente desenvolvido aqui na CAF, e eu tenho que agradecer o Laboratório de Solos e também o Laboratório de Águas do professor Everton Skoronski por permitir a gente fazer as análises de aproveitamento de cálcio. Por que isso que é difícil? Porque o metabolismo do cálcio no organismo ele é extremamente dependente do metabolismo do fósforo, né? Então, um depende do outro. Então, desde a formulação da dieta que nós fornecemos para esses animais, para avaliar, nós tivemos que estudar bastante qual eram os níveis nutricionais que nós iríamos usar nas dietas, né? Então, nós, obviamente, avaliamos vários trabalhos já feitos por outros pesquisadores para chegar nessa metodologia, né? Então, com relação aos animais, nós temos em pesquisa científica o fenômeno da repetitibilidade, né? Então, nós precisamos ter várias repetições, né, de um mesmo tratamento. Então, nós tivemos nessa pesquisa, eram 3 tratamentos com relação às fontes de cálcio, que seria a farinha de ostra, um calcário comercial chamado Furquim e um calcário comercial chamado Supracal. E 2 granulometrias, uma fina e uma um pouco mais grosseira, né? Então, digamos que essa mais grosseira seria o grão de milho cortado em 8 partes, né? E a fina é uma farinha. Sim. Tá? E nós tivemos, além disso, uma dieta controle, que nós sabíamos qual era a quantidade de cálcio presente nela, e uma dieta isenta de cálcio. Porque, teoricamente, o que é a metodologia da digestibilidade? Você fornece o alimento e desconta aquilo que é recuperado nas fezes. Sim. E aí, o que acontece? Mesmo você fornecendo uma dieta isenta de cálcio, o próprio organismo vai liberar nas fezes cálcio endógeno.
Cálcio endógeno, professor. O que seria o cálcio endógeno? O cálcio endógeno é aquele que propriamente o organismo libera sem estar presente na dieta. Sim, porque ele já tem na sua constituição. Então, para evitar o erro experimental, nós temos que contabilizar essa situação do cálcio endógeno. Entendi. Para chegar num resultado óbvio, que é aquilo que é fornecido menos aquilo que é reaproveitado nas fezes. E nós temos que descontar nesse reaproveitamento das fezes o cálcio endógeno. Sim. E por isso que na metodologia também tem que ter uma dieta isenta de cálcio. Então, para fornecer uma dieta isenta de cálcio, nós temos que também verificar quais os alimentos que não tem cálcio. Não tem cálcio. Então, foi uma tarefa que começou bem antes de propriamente a fase experimental, né? E a fase experimental, aí um trabalho de digestibilidade, nós adaptamos essas aves 20 dias com pedrisco, com pedra, que foi coletada no próprio estacionamento do CAV, à base de basalto, para tentar adaptar a moela, hipertrofiar a moela, né? Para que ela tivesse um bom desempenho sobre uma granulometria mais grosseira. Fez uma musculação na moela. Exatamente, né? Já porque estudamos a questão de metodologia de outros trabalhos, né? E aí, propriamente, o ensaio da digestibilidade são 5 dias de adaptação às dietas e 4 dias de coleta das fezes. Então, experimentalmente é um trabalho muito rápido. E depois vem as análises laboratoriais que foram feitas aqui nos laboratórios do CAV, que eu já citei, né? E posteriormente depois vem as avaliações na estatística, ver como se comportaram os dados, né? Então, foi um trabalho que eu posso dizer de uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos na banca da dissertação da Loirana um professor da Universidade Federal do Acre, um professor da Universidade Federal de Santa Maria, né? E uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que elogiaram muito, né, o trabalho e sabem também da dificuldade de se trabalhar com digestibilidade de cálcio. Interessante pensar no fim, né? O fim são as fezes mesmo. Então, quanto menos cálcio estiver presente nas fezes, é porque mais cálcio foi absorvido pelo organismo, é isso? Exatamente. Olha, e como é que foi até chegar a esse resultado? Ou com qual desses grãos? O senhor falou do mais grosso? Repete pra gente, professor, acho que falamos rapidamente sobre esse dado. Na realidade, a gente não conseguiu confirmar a hipótese que o mais grosseiro teria um resultado melhor. No nosso resultado, em relação às granulometrias, nós tivemos que a granulometria fina, ela teve uma maior digestibilidade que uma partícula mais grosseira. Mais absorvida. Exato. Então a partícula fina foi melhor absorvida pelos animais. E nós não tivemos diferença entre as fontes de cálcio, que seja a farinha de ostra e o calcário de origem, né, do solo, né, que é a fonte inorgânica, não tiveram diferença. Então isso significa que você pode usar na nutrição animal tanto a farinha de ostra como o calcário calcítico, que não vai haver diferença na questão de digestibilidade. E assim, o próximo passo é a questão, fazer um ensaio de produção, que nós vamos testar essas fontes aí na produtividade das aves. Era a minha pergunta agora, qual é a próxima etapa? Porque a Loirana está no doutorado, e agora o doutorado é para verificar isto? Também. Explica pra gente, professor, qual é o rumo agora da pesquisa? Nós vamos ter que trabalhar, né, avaliando com relação à produção. Então, aí, diferente do ensaio de digestibilidade, são cerca de 4 períodos de 28 dias, no mínimo, né, que nós teríamos que avaliar durante um longo prazo de tempo. Então, essa pesquisa demoraria aí em torno de 4 meses, né? Então, é um dos trabalhos que está previsto para que
que a Loirana possa fazer aí durante o período que ela vai estar conosco aqui no doutorado, né? Sim, em termos de produção, porque isso também é uma questão que nos atrai bastante nas pesquisas, entender como é que elas, justamente como falamos no início do programa, como é que elas chegam para a sociedade, como é que impacta, né? Nos termos aqui da pesquisa, lá na produção para mercado, né, para consumo, seja da carne, seja dos ovos, principalmente os ovos, no caso do cálcio, o papel que ele tem na formação da casca do ovo. E então, em linhas gerais, o produtor vai entender, talvez aqui ao final do programa, que é melhor uma ração mais fina, é isso? Quando se trata de suplemento do cálcio, como é que funciona, professor? Para a gente entender melhor. Teoricamente, pelo resultado que nós obtivemos, o uso de um calcário ou farinha de ostra de uma granulometria mais fina é melhor aproveitado pelo animal. E tratando dessa pesquisa, ela na realidade ela me foi solicitada por uma empresa de Santa Catarina que produz a farinha de ostra, né? É uma empresa ali de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina, que o interesse dela era que a gente conseguisse verificar se a farinha de ostra teria um melhor aproveitamento do que o calcário calcítico, porque há uma diferença de preço bastante considerável, né? Então a fonte de calcário calcítico que é utilizada nas rações, na indústria avícola, ela vem de Minas Gerais, transportada a longa distância. Mas mesmo assim, apesar de ela ter uma importância muito grande no metabolismo, né, animal, como nós já verificamos, ela não é uma fonte muito cara. Né? E a farinha de ostra, né, que é originária de um subproduto marinho, na realidade até para a própria coleta e pela quantidade, ela se torna um pouco mais cara, apesar de ser renovável, né? Então, nós já estamos pensando lá na frente, num futuro próximo, né? Quando se esgotar, por acaso, o calcário calcítico, né? E a gente nunca pode levar em consideração um resultado numa pesquisa pela questão econômica, né? Porque se fosse pela questão econômica, a gente sabe que a farinha de ostra ela é bem mais cara que o calcário calcítico. Mas num futuro próximo, nunca se sabe onde podemos chegar, né? Com relação a isso. O calcário calcítico, para quem não entende nada sobre as fontes desses produtos químicos, desses elementos, de onde ele vem, professor? Onde ele está disponível? É uma rocha. Uma rocha. E aí, assim, aqui na região sul, nós temos um calcário chamado dolomítico, né? Que o percentual de cálcio nele, além dele ser baixo, ele é inconstante. Então, esse calcário, que basicamente é o calcário araxá, que vem de Minas Gerais, ele está em torno de 36% de cálcio na sua constituição. E o calcário que nós temos aqui na região sul, ele é muito inconstante, a rocha é inconstante. Então, a gente tem de 12% até 24%. E até ele é muito presente outros minerais nessa rocha, que é o caso do magnésio, né? Que pode fazer com que haja uma ração mais laxativa para os animais. Então, o calcário que é utilizado, né, e que tem uma melhor constância na quantidade de cálcio, ele é transportado de longas distâncias, né? E a farinha de ostra não, ela é única, é aquela quantidade. E se, no caso, nós avaliamos também a quantidade de cálcio presente na rocha, né, tanto do calcário calcítico como da farinha de ostra. E os dois se equivaleram, em torno de 36%. Olha só, eu já estou olhando lá no bolso, lá na frente, no futuro e no bolso, professor. Então, dá para pensar que esse ovo, essa galinha, essa carne, talvez fique mais cara no futuro próximo, em que o calcário calcítico vá ser excluído como fonte aí do calcário, do cálcio? Vai ficar mais caro comer frango, professor? Ou ovos? Não acredito, né? Com relação a essa situação, não, porque assim, ainda há uma abundância de calcário calcítico presente nas rochas, né?
Então, na realidade, o que nós precisaríamos é fazer baixar o custo da farinha de ostra, para se comparar, né? Mas já entrando nesse mérito da questão de preço ao consumidor, Carla, há uma corrente mundial, né, de consumir produtos de animais que não estejam sendo submetidos à situação de estresse, né? Então, o que está em voga é bem-estar animal. Isso. Então, hoje, por exemplo, na Europa, vários países já estão abolindo a gaiola. E essa situação no futuro, vou dizer a palavra, provavelmente vai chegar no Brasil. E a gente sabe que uma ave solta, ela tem liberdade de exprimir comportamentos e ocasionando que ela vai ter um consumo maior, né, de ração. E essa situação ela vai infringir sobre o custo, né, dos ovos, né? Então, essa situação é inerente, né? O animal ele vai ter liberdade, mas ele vai ter um custo maior, né? Nós já evidenciamos isso num trabalho que nós publicamos o ano passado na revista da Universidade Federal da Bahia, comparando um sistema de ave criado solta e com ave criada em gaiola, né? Poideira. E a ave que é criada solta, ela tem um consumo maior em função do seu gasto energético de locomoção. A gente já encontra ovos de galinhas criadas soltas no mercado e eles são realmente consideravelmente mais caros, não é? Então, isso é para nichos de mercado, né? Pessoas que entendem que o bem-estar animal ele está acima da questão do custo, né? Então, como eu falei, é uma corrente no mundo com relação a isso, né? O welfare. Então, o bem-estar animal, né? Que pessoas aí preferem consumir produtos, né, de origem animal de animais que tenham sido bem tratados ou livres de qualquer situação, né? Sim. E para fechar, agora sim, professor, para fecharmos essa compreensão dos rumos da pesquisa da Loirana, que está no doutorado, e agora, como o senhor disse, ela parte para a verificação disso na produção. Como é que isso se arranja? Vocês têm hipóteses que vão testar? Como é que está isso, esse estudo? Então, com relação à hipótese. A hipótese ela é uma parte importante de um projeto de pesquisa, né? Então, ela antecede a parte prática. Através da hipótese, você tem um indicativo do que é o resultado da sua pesquisa. É uma ideia inicial, só para quem nunca ouviu falar disso numa pesquisa, professor, o que é a hipótese, assim, em linhas gerais? Então, através da revisão de literatura, através da leitura de vários trabalhos, nós formulamos uma hipótese, ou seja, aonde nós vamos chegar. Então, no caso anterior a esse trabalho que nós fizemos da digestibilidade, nós tínhamos a hipótese que a granulometria mais grosseira, ela seria mais digestível, melhor aproveitada, né? Por ter um trato mais lento no trato digestório. E não foi isso que aconteceu. Então, para nós não conseguimos confirmar a hipótese. Então, há uma situação aí a ser verificada. Para isso, né, se faz pesquisa. Né? Exatamente. Então, a pesquisa ela nasce num problema e do problema a gente pega um limão e faz uma limonada. Então, para o pesquisador isso é ótimo, né? Então, nós vamos partir da hipótese que não há diferença na qualidade do ovo para a poideira, que é o caso que nós estamos trabalhando, né? Não há diferença na qualidade do ovo e na produtividade das galinhas com o uso de farinha de ostra e do calcário calcítico. Essa é a hipótese que nós estamos trabalhando. Sim, que vai ser testada mais uma vez. No futuro. Pode ser confirmada ou não, né? É interessante que, às vezes, quem está de fora, quem não é das áreas, olha assim e pensa, o pesquisador, ele sabe tudo, ele está testando tudo, não é, professor? Ele pode saber muita coisa até aquele momento, mas dali para frente é a pesquisa se fazendo, é a descoberta, não é mesmo? Então, um pesquisador, ele segue um rito, né? Então, a gente, para chegar
numa conclusão final, há uma rigorosidade científica que precisa ser cumprida, né? Desde a quantidade de animais, né? Também da quantidade de repetições com relação a tratamentos que nós usamos para ser testados, né? Então há toda essa rigorosidade que, infelizmente, a gente, quando chega no final de uma pesquisa, é um parágrafo ou 2 parágrafos que a gente passa 4 anos estudando, né? E o que chega para a sociedade, sim ou não. Pode ser usado ou não pode ser usado. Sim. Então, a gente passa 4 anos se debruçando, né? Estudando, verificando, observando. E depois, a gente, infelizmente, como eu falei, é um parágrafo apenas, né? Que isso, meus orientados dizem, mas eu fiquei 4 anos estudando aqui para chegar no final e tu me dizer que eu só tenho que escrever um parágrafo na conclusão. Mas é isso que é a pesquisa, né? Nós temos que dizer sim ou não, né? Se vale a pena ou se não vale a pena ser testado. Tem que ser bem objetivo, bem pragmático com isso. E aí o pesquisador, principalmente como estudante, que está ali apegado à sua pesquisa, tem um carinho por ela, tem que ver ela resumida em um sim ou não. Então, eu sempre tento fazer os trabalhos que eu proponho para os meus orientados de acordo com o perfil de cada um, né? E aí eu procuro, como orientador, eu digo, olha, você tem que se apaixonar pelo aquilo que está fazendo. Porque se você se apaixonar, a coisa se torna mais fácil, né? Você faz aquilo com paixão, com dedicação, né? É um relacionamento, é um namoro, né? Que precisa se tratar bem. De 2 ou 4 anos, né, professor? Se é mestrado, então, se é doutorado, 4. É por aí, né? E aí, até a própria relação orientado e orientador, ela se torna mais fácil com relação a isso, porque se a pessoa não tem aptidão, né? Aquilo que faz e não se apaixona pelo que faz, ela vai ter uma dificuldade, né? Então, nesse trabalho específico, a gente teve a felicidade de ter uma pessoa aí que se dedicou muito a fazer um trabalho extremamente difícil de ser feito. Eu estou tendo uma ideia dessa dificuldade ao conversar aqui, mas eu imagino 2 anos dessa luta aí da loirana. E para você que nos escuta, veja bem, chegamos no mercado, olhamos aqueles ovos tão bonitos e não imaginamos, não é mesmo? Tanto de pesquisa, o tanto de ciência que tem por trás daquela produção. E certamente em alguns, não digo meses, mas talvez daqui a alguns anos o professor nos traga. Se a loirana se formou no mestrado em agosto de 2023, ela vai formar no doutorado em 27, professor? Digamos que eu vou tentar antecipar essa situação, né? Então, mas em breve nós teremos aí, certamente, resultados deste doutorado da loirana, que agora parte para um ponto mais complexo ainda, que é acompanhar a produção, para ver a longo prazo, médio e longo prazo, como isso se dá, né? Como é, professor, a relação com a indústria ou com esses locais onde essa produção se dá? Como é que vai ser agora essa fase nesse ponto? Na realidade... Tudo aqui? Tudo aqui. Tudo. Nós temos um setor de avicultura, né, que desde que nós chegamos no CAV em 2005, nós montamos uma estrutura de pesquisa para participar do programa de pós-graduação em ciência animal, né? Então, nós já estamos aí, acho que cerca de 15 ou 16 orientações de mestrado concluída, cerca de 6 orientações de doutorado concluída, né? Então, na realidade, o nosso mestrado e doutorado, ele é um mestrado acadêmico, né? Nós aqui, a nossa função é formar professores, né? Para trabalhar na academia. Embora a gente tenha muitos orientados que são vinculados também à indústria de aves aqui em Santa Catarina, né? Então, a gente dá oportunidade para as pessoas que queiram avançar no conhecimento, né? Então, é por aí. Certo. Bom, você aí que
que está tendo, ao longo do programa, ao longo das terças-feiras aqui, está tendo uma ideia melhor do que são as pesquisas, quais são elas, como elas são feitas, saiba também que, além de pública, de qualidade, a universidade tem toda essa estrutura para que uma pesquisa inteira seja feita, mestrado, doutorado, todinha aqui dentro. O professor está nos detalhando aí essa estrutura. Ao longo de 6 anos da Loirana aqui no CAV, nas suas pesquisas de mestrado e doutorado, ela tem todo o espaço, a estrutura para fazê-las aqui. É isso, professor? Sem dúvida. Além desse trabalho, eu já lancei um desafio para ela, né, e para o grupo que a gente tem aí, que na realidade trabalha num grupo, né, discutindo essas situações, que é o aproveitamento da casca do ovo como fonte nutricional. No passado, a gente entendia que, o que via na literatura, né, que ele não era aproveitado pelo trato digestório. Mas hoje já existem alguns produtos aí, a gente chama de enzimas exógenas, né? Ou seja, são produzidas artificialmente, sim, que têm a capacidade de melhorar o aproveitamento dos alimentos, né? E um dos desafios que eu estou lançando aí para o nosso grupo é conseguir fazer o aproveitamento da casca do ovo, né? Que principalmente nos incubatórios há uma grande quantidade desse subproduto, né? Que a gente vai verificar o aproveitamento, o quanto dele pode ser aproveitado na nutrição das próprias aves ou do frango de corte, né? Então, em nutrição animal a gente trabalha muito com subproduto, né? E esse é um subproduto que ele, teoricamente, vai para aterros sanitários, que a gente vai tentar reciclar ele na nutrição animal. Mas não é novidade a casca de ovo ser utilizada na alimentação até humana, não é? Bom, é uma situação que o carbonato de cálcio, ele teoricamente ele é pouco aproveitado pelo organismo, né? Então, se você vai analisar a quantidade de cálcio que há no carbonato de cálcio, né, é uma ligação que ela tem dificuldade de ser absorvida pelo organismo. E o nosso estudo é saber quanto pode ser absorvido. Então, se você analisar um calcário calcítico, ele vai te dar um valor altíssimo de cálcio, mas ele pode não ser aproveitado pelo organismo. Entendi. Agora o desafio é saber se vale a pena ou não também servir casquinhas de ovos para as galinhas. É por aí. Compreendi. Professor, estamos agora sim nos encaminhando para a finalização do programa. Tem alguma observação que você queira fazer, seja sobre essa pesquisa? Agora eu fiquei curiosa sobre essa da casca do ovo também, mas é um assunto para outro programa. Tem algum destaque que o senhor queira fazer? Não, na realidade, nós aqui fazemos parte de um programa de pós-graduação em ciência animal, né? Então, que é um programa que tem um respaldo bastante grande, né? Então, nós estamos aí com o mesmo conceito, né, do programa nas principais universidades do sul do país, né? E para nós que temos um quantitativo de professores diminuto, é de exaltar essa situação, né? Eu brinco que nas universidades federais, né, não vou dizer concorrentes, mas nas nossas outras universidades públicas, nós temos aí 2, 3 pesquisadores para uma área. E aqui no CAV nós temos um professor para 2 áreas, né? Então, isso merece exaltar a qualidade do corpo técnico que nós temos aqui no CAV, né? Então, eu particularmente trabalho especificamente na nutrição e produção de aves, né? Mas nós temos colegas aqui no nosso programa que, né, poderiam estar vinculados a qualquer outra universidade no Brasil e no mundo, né? Então, com relação às pesquisas que nós fizemos aqui no CAV, nós estamos inseridos dentro de um contexto mundial, né? Porque nós também, para chegar nesse nível, né, que nós temos hoje aqui, com relação à qualidade do que nós fazemos, né, nós precisamos estar publicando em revistas de qualidade internacional. E nós estamos conseguindo manter esse objetivo. E, embora a gente produza muita coisa para a indústria local, nós também estamos contribuindo com a ciência mundial. Com estes estudos, essas pesquisas. Parabéns, professor. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Minuto da Pesquisa, aqui na Rádio Desk FM Lages.
falou hoje sobre o projeto, vamos lá, para eu não perder nenhuma palavra, vou ler. Digestibilidade de diferentes fontes e granulometrias de cálcio para poedeiras. Então, nós chegamos à conclusão aqui de que o professor chegou, a Loirana chegou à conclusão de que a farinha de cálcio mais fina, ou seja, a farinha de cálcio é mais bem absorvida do que os grãos mais graúdos, do que o cálcio... Como seria, professor, o nome do grão mais graúdo de cálcio? Uma granulometria mais grosseira. Granulometria. E aí nós teríamos que passar isso em peneiras para saber qual seria a granulometria exata, né? De acordo com o diâmetro geométrico médio das partículas, né? Que elas não são homogêneas. Sim. Então nós entendemos aqui que o cálcio em farinha é melhor para absorver, né, por parte do organismo dessa galinha. Consequentemente, aí melhores ovos. E nós estivemos aqui com o professor Clóvis Eliseu Gever. Falei certo, professor? Exato. Professor titular do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. O professor tem experiência na área de zootecnia com ênfase em produção animal. Obrigada ao professor e obrigada a você aí que nos escutou na 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.